Louvado seja Deus. Amém, queridos? Você já está enjoado de mim hoje, né? Mas só mais um pouquinho. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Versículo 5 e 6. 4 e 5, quer dizer. Apocalipse capítulo 2. Versículo 4 e 5. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Com a mensagem que Deus entregou nessa noite, já podemos sair daqui abençoados. Senhor, pedindo ligação espiritual. Amém? Amém. Temos que ter essa ligação para sentir a presença de Deus. Se a gente quer ver os irmãos, venha para a igreja. Amém? Mas também dá para ver isso na casa deles. Agora venha para a casa de Deus para sentir a presença de Deus. A gente não pode ver, então a gente tem que sentir. Glória a Deus por isso. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente atirarei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Amém? Amém. Pode sentar nessa noite. Glórias a Deus. Amém, queridos? Culto abençoado, desde o início até o exato momento. Amém? Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade gloriosa. Eu quero agradecer a Deus pela igreja maravilhosa que Ele tem concedido para que nós possamos congregar. Eu quero glorificar a Deus por cada irmão, por cada irmã tão amoroso, tão amorosos, tão queridos. Eu quero agradecer a Deus por cada membro, por cada visitante que tem saído de suas casas, direcionados pelo Espírito Santo, para virem até a grande vitória. Eu quero agradecer ao círculo de oração que tem orado e que tem sido coluna da igreja AD Grande Vitória, porque sem Deus não teríamos colunas. Eu quero agradecer ao grupo de jovens, porque eles sim são fortes. A Bíblia fala que os jovens são fortes e eles venceram o maligno. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor, que a cada dia, em conjunto com a banda, em conjunto com os instrumentistas, tem aperfeiçoado e tem entregado esse louvor maravilhoso para Deus. Eu quero agradecer ao corpo de obreiros que incessantemente tem ajudado na obra de Deus, que tem se dedicado. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, que poderia estar aqui agora pregando, ministrando, mas está lá no gabinete pastoral, atendendo, cuidando, apacentando, pastoreando, alma por alma. Eu glorifico a Deus pelo pastor que nós temos. Então eu glorifico a Deus por tudo. Por tudo. Por esse culto maravilhoso. Louvado seja Deus.
E nós temos uma palavra que foi lida, uma mensagem no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, no livro que trata das coisas que estão acontecendo atualmente e que ainda vão acontecer. Nós temos uma palavra direcionada para o anjo da igreja que está em Éfeso, para aquela pessoa amada, escolhida, que Deus colocou sobre a igreja de Éfeso. Aleluia! Deus lhe manda uma mensagem direta para que o anjo da igreja transmitisse para a igreja. Ele traz uma palavra de elogio. Ele diz: eu conheço as tuas obras, e que não pode suportar os malignos, e que coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Você coloca à prova, você testa os obreiros e repele e afasta aqueles que não são verdadeiros. Então eu glorifico a Deus, porque se o pastor Ronei, o anjo da igreja, tem olhado para esses obreiros e não tem expulsado, louvado seja Deus, é porque não tem achado a gente mentirosos. Glórias a Deus por isso. Ele disse: eu sei que você tem pouca força, mas não negaste a minha palavra. Aleluia! Deus, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele também reconhece que nem eu, nem você, nem nós, nem a igreja, de maneira nenhuma abandonamos a palavra, negamos a palavra. Nós não negamos. Então ele começa com um elogio maravilhoso. Quem não gosta de ser elogiado? O ministério de louvor foi maravilhoso. Todo mundo abre sobre isso. O círculo de oração cantou cheio da unção, elogio. Os jovens então, maravilha, que louvor abençoado. É só elogios. Só que depois do elogio, Jesus ele manda um recado. Jesus ele abre uma reclamação. Ele abre ali um comentário a respeito da igreja de Éfeso. Ó, vocês são bons, vocês suportam, vocês não negam a palavra, vocês colocam à prova os mentirosos, vocês são exemplares. Só que eu tenho uma coisa contra vocês. Disse Jesus: uma coisa eu tenho contra vocês. Sabe que coisa é essa? É que vocês abandonaram o primeiro amor. Olha a queixa de Jesus. Sabe quando você vira para alguém que você ama? Sabe quando você vira para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu melhor amigo, e tu sente que não é mais aquele amor todo? Tem gente que fala: você está diferente comigo, você não era assim, você não me tratava desse jeito. Eu estou sentindo algo diferente, algo estranho no nosso relacionamento. Só que Jesus, Ele é diferente de mim e de você, porque Ele conhece o coração. Eu consigo ver a aparência, nós conseguimos ver o rosto. Às vezes abaixa a cabeça, às vezes vira o rosto, às vezes fala uma palavra, às vezes toma uma atitude ou não. Quem é que não sente quando algo está errado no relacionamento? Quem é que não sente? Nós estamos
seres sentimentais. E eu sinto quando alguém, está diferente comigo. E assim foi Jesus. Jesus, ele falou para a igreja: eu tenho algo contra vocês, eu tenho uma reclamação, eu tenho uma queixa, eu tenho um comentário. Eu estou sentindo que vocês abandonaram o primeiro amor, que vocês não me amam mais como antes, que o amor esfriou, o fogo está se apagando, o sentimento está indo embora, aquele amor todo, aquele fervor todo, aquela paixão toda que você dizia ter por mim, já não é mais a mesma coisa. A pergunta que eu tenho para fazer nessa noite é muito simples. Quem aqui continua amando Jesus igual ao dia que você começou a amá-lo? O amor está do mesmo tamanho? O amor diminuiu? Ou o amor aumentou? Me ajuda aqui. Fala que aumentou, pelo amor de Deus. Eu amo mais Jesus agora do que eu amava antes. O meu amor amadureceu. O meu amor era de criança. Eu amava por emoção. Hoje eu amo de verdade o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu amo Ele no meio da dificuldade, da doença, da falta de dinheiro. Eu amo Ele no meio da perseguição. Eu amo o meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece todas as obras. A igreja era trabalhadora, era zelosa, era firme. Mas sabe quando você só trabalha sem sentido, sem direção, só vai por ir, só vai porque é obrigado, teoricamente? Sabe que não é mais aquela paixão? Eu vou porque eu amo Jesus, eu amo estar na presença, eu amo estar entre meus irmãos. Não, eu vou porque o pastor está perturbando, falando que se não for, eu não vou ter oportunidade, falando que se eu não for, se eu não participar, eu não vou ser obreiro, eu não vou ser líder. Isso é amor? Ou é medo? Tem gente que tem mais medo do que amor. Tem gente que serve a Deus mais por medo de ir para o inferno, não é nem por vontade de ir para o céu. Aleluia! Quem serve a Jesus por medo tem que rever os seus sentimentos. Nós não devemos ter medo dele. Aleluia! Nós somos filhos, nós somos imagem e semelhança, nós somos a noiva dele. Não precisa ter medo, só respeito, só temor. O primeiro amor, querido, ele não é emoção. Emoção é fácil. A gente louva, o louvor é ungido, o fogo desce e a gente sente um negócio dentro de nós e começa a glorificar. Isso é e não é? É emoção, mas também é unção. Mas não devemos amar o nosso Senhor apenas em momentos como esses. A pergunta é: nós amamos Jesus de verdade? Nós estamos prontos para declarar para a humanidade que somos verdadeiramente a noiva, que amamos Ele de verdade? Ou na primeira oportunidade a gente se envergonha, a gente se esconde? Será que as postagens que nós fazemos nas redes sociais, elas são mais voltadas para o amor que temos por Jesus ou por aquela necessidade de receber um joinha? Tem gente que posta algo na rede social e fica lá: ai meu Deus, já tem 10, já tem 20 curtidas, opa, tem 30 curtidas. Quem
quem é homem, esse menino, nós 2 curtidas já está boa, 3 no máximo. A mulher não, a mulher quer 50, 100 curtidas. Mas você já parou para pensar se Jesus curtiu ou se ele não curtiu? Será que nós verdadeiramente, porque eu já fui um cara, não que eu seja, deixa eu concentrar antes de falar, não que eu não seja, mas eu escrevi a cartinha de amor. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, não que eu seja velho, mas não tinha esse negócio de WhatsApp. No máximo que tinha era um SMS. Você mandava um SMS, roubava metade dos seus créditos. Mas antigamente era bilhetinho, era cartinha, sabe? E hoje, pergunta, nem bom dia às vezes dá, nem boa noite antes de dormir dá. Sabe por quê? Porque o amor não é mais como antes. Eu amo, mas eu não me expresso, mas eu não declaro. Eu só amo quando tem alguém perto, eu quero me mostrar. Eu amo, vem cá que eu vou te abraçar. Igual lá no retiro, né? O pastor fez ali uma dinâmica com a gente. Todo mundo se declarou. Mas no dia a dia você se declara? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Porque se não se arrepender, porque se não voltar a praticar as primeiras obras, eu virei contra ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Ou seja, eu tirarei algo importante da sua mão. Você quer que Deus tire, permita perder, para você ver que perdeu o grande amor da sua vida? Você quer perder a presença de Deus para chegar lá no meio da sarjeta e falar: ai, olha para eu voltar para Jesus, eu estou fraco, eu não consigo. Entra numa favela do Rio de Janeiro para você ver. Se alguém não te para com um fuzil na mão e fala: pastor, missionária, ora por mim, porque eu não quero ficar nessa vida, eu quero voltar para a presença de Deus. Mas não espera cair para depois tentar levantar. Aproveita a oportunidade agora. Se arrepende enquanto é tempo e volta a praticar as primeiras obras. Volta a se declarar, volta a servir a Deus. Volta a evangelizar, volta a pregar, volta a louvar, volta a fazer a vontade de Deus. Volta. Aleluia. Glória a Deus. Volta a praticar. Todos nós já passamos por um momento fervoroso em nossas vidas. Não que hoje não seja tanto assim, mas já tivemos um auge em nossa vida espiritual. Lembra daquele auge? Eu me lembro do meu auge. Eu achava que era meu auge, mas foi um dos momentos da minha vida que eu mais sentia a presença de Deus. Eram os momentos da minha vida que eu mais era útil para Deus. Eu vou falar para você, que tempo abençoado. Aquele tempo que eu não tinha vergonha de falar para ninguém. Hoje, né? O amor não está aquilo tudo. Não que eu não esteja amando, mas que eu não estou mais me expressando. Sabe quando você era fervoroso, quando você era fervorosa, quando você passava na calçada, o inimigo caía do lado, o inimigo batia em retirada, alguém olhava para você e falava: lá o crente, olha lá crente, olha lá o servo, olha lá a serva de Deus. Você lembra desse tempo, quando você orava e não demorava muito e Deus respondia? Você lembra quando você fazia visitas nos lares para abençoar pessoas? Você lembra quando você pregava de Jesus, falava de Jesus para todo mundo? Você lembra quando você tinha propósito de oração na sua casa? Você lembra? A igreja de Éfeso era exemplar. Era uma igreja profissional. Quantas igrejas tem por aí, né?
você entra lá, parece um coral celestial louvando. Você fica maravilhado. Mas vai olhar direitinho se tem amor de verdade dentro daquele lugar, ou se tem esfriamento espiritual. Não vamos deixar chegar nesse ponto, AD grande vitória. Não vamos chegar nesse nível, AD grande vitória. Não vamos perder o nosso primeiro amor, Assembleia de Deus em grande vitória. Não vamos perder a nossa primeira essência, porque nós amamos o nosso Senhor. Nós damos prioridade para Ele em todas as coisas. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos dos nossos irmãos. Nós não nos envergonhamos do nosso jeito de ser, da nossa maneira de ser, de falar, de pensar, de agir. Nós não nos envergonhamos. Nós amamos o nosso Senhor muito mais do que no dia que nós o conhecemos. Nós adoramos o nosso Senhor e não queremos perder essa essência. Eu não quero. E se um dia algum de vocês perceberem que eu estou diferente, chega para mim e fala: pastor, ou irmão Roberto, o que está acontecendo contigo? Eu estou sentindo sua falta. Irmão Roberto, você não está com aquele fervor todo mais. Nós sabemos que passamos por fases. São fases e fases. Tem fase que a gente está recolhido, encolhidinho, mas tem fase que a gente está levantando e fase que nós estamos fogo puro na presença de Deus. Mas que nós possamos, em qualquer fase, seja ela mais difícil que for, continuar expressando o amor que nós temos por Jesus. Ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Olha uma palavra aqui: lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. Só para finalizar, puxa na tua mente aí aquilo que te fez cair. Pois, de onde caíste? Quem lembra aí? O dia que você caiu. Caiu em pecado? Não é isso que eu estou falando. É o momento que você percebeu que você não amava mais o Senhor, como na primeira vez. Lembra aí? Faz aí, querido, uma reflexão. Lembra-te, pois. Ou aquilo, ou a pessoa, ou a igreja, ou alguém que te fez cair. Aqui fala arrepende-te, mas eu falo levanta-te. Levanta-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. Louvado seja Deus. É tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente tropeça, cai, se arrebenta todo, mas se levanta e continua caminhando na presença de Deus, continua praticando as obras que Ele te chamou para praticar. É tão maravilhoso quando a gente reconhece que caímos, aleluia, que pecamos, que erramos, mas levantamos e continuamos fazendo a obra de Deus, querido. Não importa qual foi o motivo, não importa quem foi que te derrubou. Tem gente que fala que por causa daquele ou daquela pessoa eu caí, e não quero saber mais de Jesus, e não quero saber mais de igreja. Não importa quem seja a pessoa, não importa quem seja o motivo, levanta-te. Aleluia, glória a Deus. E volta a ser aquela bênção que tu era. Volta a ser aquela
Aqui na Arena de Vitória, nós podemos glorificar a Deus, porque aqui nós temos oportunidade. O anjo da igreja, ele é homem de Deus. Agora lembrar é contigo, e levantar é contigo. A decisão é nossa. Continuar frio no relacionamento com Deus, ou voltar como agora nessa última casa, maior do que a primeira. Hoje o convite de Deus é: levanta-te e vem brilhar, levanta-te e vem declarar para todo mundo o seu amor, o amor de Jesus, querido. Eu vou te falar, continua mesmo. Continua mesmo. Eu tenho uma dúvida, né? Será que está o mesmo ou está maior? O amor de Jesus? Eu acho que é maior. É incondicional, é incomparável, é imensurável. O amor de Deus para com a sua igreja. E o amor da igreja para com o noivo. Aleluia! Aleluia! Mas não vamos isso hoje. A minha lamparina está acesa. Eu só estou esperando o meu noivo chegar. Eu canto Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu amo a vinda do Senhor. Eu anseio a vinda do Senhor. Eu não quero saber o amanhã. Se Jesus quiser voltar hoje, amém. Amém. Porque devemos amar Jesus mais do que esse mundo, mais do que o futuro nesse mundo. Quando Jesus ele perceber que nós voltamos ao primeiro amor, as coisas voltarão a ser como antes. Foi falado aqui na profecia. Deus usou a missionária aí para falar que quer curar, porque antigamente ele curava. Não era assim? Só que Deus ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele pode curar ainda? Pode. Ele pode renovar? Pode. Ele pode ressuscitar mortos? Ele pode. Ele pode operar milagres? Ele pode. Porque ele continua sendo o mesmo. Mas e nós? Continuamos sendo os mesmos? Podemos arrepender, levantar de onde caímos e voltar a praticar as primeiras obras. Curve a sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar, vamos pedir para Deus levantar a nossa vida e nós voltamos a amá-lo da forma que Ele merece. Curve a sua cabeça aí onde você está, fecha teus olhos e reflete comigo. Senhor, no dia que eu aceitei, no dia que eu te aceitei como meu Salvador, eu me lembro, Senhor, eu me lembro que eu se encontrava num mundo de pecado, sujo, pecadora, mas o Senhor enviou alguém lá para pregar para mim, ou eu fui a uma igreja, ouvi a sua mensagem e aceitei o Senhor. Eu comecei a praticar as primeiras obras, mas no meio do caminho eu tropecei e caí, e o meu amor não ficou mais como antes. O Senhor percebeu isso e falou: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, levanta-te e volta a praticar as primeiras obras. Não esperam retirar de ti aquilo que tu mais ama para você valorizar. Volte a amar sua esposa como antes. Volte a amar o seu esposo como antes. Volte a amar seus filhos como antes. Volte a amar e honrar seus pais como antes. Volte
Volte a amar, a valorizar o pouquinho que tu tem. A sua casa não é uma mansão, mas é aquilo que tu tem. O seu carro, a sua moto, o seu emprego. A sua vida não é aquela que tu queria, mas tem gente pior. Valorize o que você tem. Ame o que você tem. Aleluia! Valorize, querido, nessa noite, principalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volte a amá-lo. Volte a servi-lo da forma que Ele merece. Na hora que pisares na casa de Deus, esqueça o mundo lá fora e glorifique o nome dEle. E louve o nome dEle. Ainda que o louvor seja difícil, ainda que não seja o louvor que tu gosta, mas você tem que louvar o nome dEle. Ainda que você não goste da letra daquele hino, mas louve a Ele, adore a Ele, exalte a Ele. É muito feio quando Ele está presente, recebendo o louvor, e nós estamos com a boca fechada. E quando alguns estão louvando, nós estamos frios. Ele merece o melhor dos nossos lábios. Eu te desafio nessa noite a voltar a ser o que você era com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te desafio a melhorar no seu relacionamento familiar. Eu te desafio a melhorar nos seus relacionamentos com seus irmãos. Eu te desafio a melhorar na valorização de tudo que Deus te deu até hoje. Tudo que você tem é bênção. Ainda que não seja aquela riqueza toda, mas é bênção. Esse emprego pode não ser aquele que você sonha, mas é aquele que Deus permitiu até hoje. Valorize ele, porque se não valorizar esse, Deus não vai te colocar sobre o melhor. Valorize, seja bom, seja útil, seja verdadeiro, seja amoroso, seja crente. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mas Ele te deu a chance de levantar de onde caíste e voltar a praticar as primeiras obras. Senhor, a sua igreja está aqui, Deus, de olhos fechados, de cabeça baixa, mas com o coração aberto, Deus. Sabemos que em alguns momentos da nossa vida, por vários motivos, nós acabamos caindo, seja por palavras que magoaram o nosso coração, seja por alguém que traiu a nossa confiança, seja por alguém que não valorizou da forma que nós esperávamos, seja por qualquer coisa que tenha acontecido na nossa vida, seja por eu não ter sido reconhecido ministerialmente como liderança, seja na empresa, porque eu ainda não fui valorizado, seja dentro de casa, onde meu esposo, minha esposa, ou meus filhos, aleluia, meus pais, não reconhecem o meu verdadeiro valor. Seja o que for que me fez cair, Deus, seja pecado, seja o que for, eu me arrependo nessa noite e quero voltar a praticar as primeiras obras. Eu me arrependo, Senhor. A tua igreja se arrepende, Senhor. E nós voltamos nessa noite com tudo a praticar as primeiras obras. Queremos ser mais úteis na tua casa. Queremos declarar e expressar mais. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por essa palavra, Deus. Talvez não foi tão avivada ou tão poderosa como nós esperávamos, mas foi o remédio para
para essa alma ferida, cada um de nós precisamos. É esse perdão que nós precisamos praticar. É esse arrependimento, Senhor, que nós queremos praticar na Tua presença. É isso, Deus, que eu peço juntamente com a Tua igreja. E também te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Amém?